Привет всем! Hoje eu vou contar um pouquinho como eu vim parar no Brasil. Aconteceu no ano 2010 que eu vim aqui para estudar português. Vim em Curitiba, estudei português numa escola de línguas, português para estrangeiros. Mas na realidade, no ano 2009 ainda, eu já vim aqui para viajar, para conhecer o Brasil, e passei no Brasil 2 meses. E durante esses 2 meses eu também estudei português por 5 semanas, depois viajei, conheci Curitiba primeiramente, né, porque foi a cidade que eu conheci, a primeira cidade que eu conheci e morei. Depois fui ver o carnaval no Rio de Janeiro, no ano 2009, né? E conheci o Nordeste também, a cidade de Natal. São Paulo só de passagem, né? Na ida, na volta. Bom, então foi uma experiência muito interessante, com que eu voltei para a Rússia, Bielorrússia, Rússia, e fiquei pensando, né, o que eu queria. E passou um ano e eu decidi voltar para o Brasil já para estudar por mais tempo, né? E para tentar morar no Brasil, ver o que ia dar no futuro. Mas por que esse interesse pela língua portuguesa? Aconteceu no ano 2004 que eu saí de casa, foi uma experiência muito importante na minha vida. Saí de casa para morar sozinho. Fui trabalhar numa outra cidade, uma cidade interessante lá na Rússia, que se chama Kaliningrad. Kaliningrado em português. É a antiga cidade de Königsberg, da Prússia Oriental, depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela região foi incorporada pela União Soviética. E uma cidade interessante porque tem muita coisa que sobrou ainda da Prússia Oriental e ao mesmo tempo muitas novidades e prédios novos soviéticos. Bom, eu trabalhei lá e conheci muita gente nova na minha vida. E um amigo meu era da Ucrânia e ele me contou que muitos conterrâneos dele trabalhavam em Portugal. E gostavam muito porque tinha mar, tinha um bom clima. E eu pensei, seria interessante, né? Porque já que eu saí de casa, seria interessante conhecer mais lugares diferentes. Mas naquele momento eu comecei a estudar espanhol, porque tinha alguns cursos lá disponíveis com um professor nativo, cubano, e comecei a estudar espanhol. Estudei por um mês, creio, depois continuei sozinho. E em algum momento não era fácil achar materiais de espanhol, de português, e encontrei um material de português, aquele material, sabe, para os viajantes. E comprei e comecei a me interessar. Lembrei dessa ideia que seria interessante ir para Portugal, conhecer. Outra razão é que naquela época era muito mais fácil ir para Portugal do que para a Espanha, por exemplo. Toda essa questão formal, né, de você conseguir um visto, poder ficar lá depois para trabalhar, por exemplo. E comecei a estudar português com essa ideia de ir para Portugal, para morar lá por um tempo, conhecer um lugar diferente. E, digamos, comecei a estudar português no começo do ano 2005 e já no ano 2007, assim, eu já conseguia manter uma conversa em português. Estudei sempre sozinho porque não tinha cursos de português, é uma língua bem pouco estudada na Rússia, na Bielorrússia. Também porque eu morava numa cidade, porque voltei para minha cidade natal, é uma cidade muito pequena, que se chama Novopolotsk, fica no norte da Bielorrússia. Aliás, temos uma caneca com o brasão da cidade aqui. E era extremamente difícil achar um curso de português lá. Daí comecei a estudar sozinho.
Não era fácil também comprar livros, dicionários, muito difícil. Mas a internet me ajudou bastante. Naquela época eu comecei a usar internet diretamente, assim, e aprendi alguma coisa. Daí fui trabalhar em Moscou para conseguir ficar mais perto dos consulados e embaixadas, né? E afinal, o que aconteceu? Na internet eu buscava pessoas para conversar. A ideia era ir para Portugal. Portanto, eu procurava pessoas de Portugal. Só que quando eu colocava a língua portuguesa nesses programas do pessoal que estuda línguas, né? Só apareciam brasileiros, só brasileiro. Português era uma minoria incrível. Então eu comecei a falar com os brasileiros e fiz muitas amizades. Alguns desses amigos virtuais acabaram vindo na Bielorrússia, depois na Rússia, né? E eu conheci essas pessoas pessoalmente. E aos poucos eu pensei, mas eu não conheço ninguém em Portugal, não tenho nenhum amigo sequer virtual lá, e tenho tantos amigos brasileiros, né? Por que não vou conhecer o Brasil? Daí os meus amigos também falaram, vai, a gente ajuda. Naquela época precisava tirar o visto de turismo, então os amigos me ajudaram, fizeram aquele convite e eu tirei o visto e no ano 2009 fui para o Brasil para conhecer. E foi assim. Aí quando eu conheci o Brasil no ano 2009, depois voltei para a Rússia e pensei muito nessa ideia e decidi vir aqui e voltar para cá de novo para estudar já mais sério, né? Porque quando eu fiquei viajando, eu já falava português e fiz um mini curso de 5 semanas e já entrei no intermediário 1, era o intermediário 1, creio, o B1. E depois pensei, mas tem o intermediário 2, tem o avançado, eu gostaria de fazer. Daí acabei voltando para cá e fazendo mais um curso, depois um curso de redação. Passei no vestibular, acabei passando aqui no vestibular já, e daí fiquei, né, para estudar, fazer faculdade. É muito tempo, né? Durante esse tempo fiz muitas amizades e acabei conhecendo a minha esposa, me casei aqui. E já tenho uma família aqui, bem estruturada, tenho uma filha, então creio que é para ficar no Brasil mesmo.